Que isso? Fica! Alguém me ajuda a resolver esse problema? Não! Achei uma fórmula mágica contra pulgas e carrapatos. Isso aqui não vai dar certo. Fica tranquilo, eu garanto que vai funcionar. Esse menino é mágico e não cientista. Henry, tá Diz que doido? inventou uma fórmula que garante que vai acabar com as minhas pulgas e carrapatos. Ah, que garante que nada. Ele virou de vez. Bravecto já é a solução, que a partir de agora, além de funcionar por 12 semanas, eliminar os parasitas do ambiente com uma dose é a única que dá uma garantia de proteção frente às doenças transmitidas pelos parasitas, hein? Não é mágica, é ciência. Só uma empresa que confia tanto na qualidade do seu produto oferece essa garantia de cuidado e proteção. Mais cuidado em uma única dose e agora com garantia de proteção. Pesquise sobre essa novidade. Olá, gente! É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado ao VetSmart, muito obrigado ao MSD pelo convite para poder conversarmos um pouquinho sobre essas doenças, as hemoparasitoses em cães, que são tão frequentes no dia a dia do clínico. Nossa, né, gente? Já parou para perceber quantos patógenos e quantos vetores nós temos? Quantas doenças o clínico no dia a dia encara, apesar de serem muito comuns, inclusive no dia a dia, o clínico ainda tem muita dúvida. O médico veterinário ainda erra muito o diagnóstico. Ainda tem muita confusão em como conduzir essas hemoparasitoses em relação ao ponto crucial, que é saber se realmente ela está ali, se ela está causando uma doença e como diagnosticá-la. Porque a partir daí que você tem a tomada de decisão em relação ao tratamento, em relação a como acompanhar esse animal. Ruim, né, gente, é que a gente foi preparado, estudou, infelizmente, somente para, ou na maior parte das vezes, para fazer diagnóstico, para achar o infectado e o doente. Infelizmente, a gente não teve tanta preparação para prevenir. Porque quando chega um paciente para nós com Ehrlichia, com anaplasma, com babésia, com hepatozum, com leishmania, com até mesmo dirofilária, que não seria uma hemoparasitose. Quando chega um paciente para a gente fecha o diagnóstico, seja ele fácil, seja ele difícil. No fundo, bate aquele descontentamento também de, poxa, mas também é o meu papel prevenir essas infecções, essas doenças. Então, eu fechei o diagnóstico, mas faltou alguma coisa. Faltou a gente prevenir esses pacientes de se infectarem com tais patógenos tão prevalentes no dia a dia do clínico hoje. Hoje, a gente conversa sobre hemoparasitose. O que é hemoparasitose? É aquele bichinho lá, aquela bactéria, aquele protozoário, principalmente, e bactéria, que está nas células do sangue. Sejam plaquetas, sejam hemácias, sejam leucócitos. Eventualmente, eu deixei escapar aí para vocês, o clínico também acha um euminto, um nematóide, que é a dirofilária, também no sangue. Contudo, não é uma hemoparasitose. Só que hoje o que a gente precisa? A gente precisa que o clínico saiba o que ele está procurando, porque os sinais clínicos são muito parecidos. Então, gente, hoje o papo vai ser hemoparasitose e se liga, elas são muito parecidas, estão muito mais presentes do que a gente imagina e às vezes não são elas as causas dos sinais que os animais estão apresentando e a gente está tratando também de forma errada. O foco sempre é prevenção. Já pararam para se perguntar por que a gente tem tanto vetor e tanto patógeno? Essas hemoparasitoses, elas são todas transmitidas por vetores. Então são patógenos transmitidos por vetores. A gente hoje até evita falar doença transmitida por vetor, porque o vetor não transmite doença, né? Doença é manifestação clínica. O vetor transmite o patógeno e o indivíduo infectado pode manifestar a doença ou não, pode ter apresentação clínica ou não. Isso pode ser agudo ou pode ser crônico.
E muitas vezes, para a maior parte delas, inclusive, já não se fala em cura parasitológica. Ou seja, o animal é tratado, mas nem sempre se consegue esterilizar ou remover ou ter o clearance total daquele parasito naquele indivíduo. E ele fica lá quietinho, podendo um dia recair, recidivar, o que torna uma outra dificuldade sabermos se aquilo é uma reinfecção ou é uma recidiva. Olha quantas dificuldades nós temos e quantos desafios nós temos no dia a dia. Mas me responde aí essa pergunta, gente. Por que temos tantos vetores e patógenos? Já parou para pensar? Eu, particularmente, prefiro responder isso com uma música ao som de Ivete Sangalo e Jorge Benjor. Vocês perceberam que cada biomazinho parou de tremer praticamente no final da música, né? São horas fazendo animação. Mas por que eu coloquei essa música? Gente, já pararam para perceber que o Brasil é um país gigantesco, é maravilhoso, é lindo e tem um bioma, tem uma biodiversidade incrível. Então a gente tem Mata Atlântica, Cerrado, Pampa, Amazônia, enfim, tem Caatinga, tem tanta diversidade e isso está atrelado, e clima, isso também está atrelado à quantidade de vetores e à manutenção desses patógenos e à manutenção muitas vezes da transmissão por esses vetores desses patógenos durante todo o ano. Normalmente não há uma sazonalidade e isso coloca em risco, obviamente, ou é um fator predisponente para que os animais se infectem. Claro, isso não é o único motivo, né? Infelizmente. A gente sabe que a maior parte dos parasitos que acometem cães e gatos, nos trópicos, eles são zoonóticos. E o nosso papel dentro do One Health, dentro da saúde única, é justamente manter a saúde desse paciente para que ele também não infecte seres humanos, mantendo, obviamente, a saúde dos seres humanos da mesma forma. Agora, infelizmente, não é só porque a gente mora num país tropical que a gente tem tanto vetor e tanto patógeno. Infelizmente, a situação não é só essa. No Brasil, a gente também tem muito desmatamento, muita queimada, uso inapropriado do solo, fragmentação de habitats, crescimento desordenado, favelização. E é só isso? Não, parece quase que a venda de facas guinso, né? E é só isso que você ganha? Não, não é, né? Ainda temos mais problemas. Muitos animais abandonados. E às vezes não é só aquele animal que está na rua, é também um animal semi-domiciliado, porque o proprietário e hoje o tutor, né, ele tem uma percepção, muitas vezes, de que o animal pode ficar na rua, ele pode ser semi-domiciliado. Então é uma questão também social, é econômica, é política. Muitos animais em ONG, esse levantamento de 2019 mostrando 172 mil animais em ONGs, ou seja, nem sempre com a mesma condição que deveria ter. Logo, o que eu quero dizer é que essa situação favorece vetores, favorece patógenos, é o encontro da oportunidade com a necessidade e com a vontade. Encontra uma população desprotegida, encontra uma população carente, encontra uma população que vem cada vez mais crescendo. Hoje nós temos mais pets do que filhos nas famílias brasileiras. E por um lado, para o médico veterinário e para o mercado, é muito bom, porque a gente tem uma expansão do cuidado. Mas, infelizmente, a taxa de medicalização no Brasil é muito baixa. Os animais não vão com frequência ao veterinário. E se pensa que prevenção é só fazer vacina. E nem de longe é isso. Vacina é uma pequena fagulha dentro de tudo isso. É o controle anualmente ou semestralmente, ou de acordo com a necessidade daquele indivíduo, com check-ups, com a avaliação da saúde desse animal, com a prevenção usando endo- e ectoparasiticidas, com as vacinas, é orientação. Infelizmente, poucos animais vão muitas vezes ao médico, ao invés de muitos animais irem frequentemente ao médico veterinário. E a gente tem uma taxa de medicalização
baixa, resumindo, né? Claro, tem mais coisa para a gente discutir, gente, isso não é uma aula de política nem de filosofia, mas a gente poderia falar também do número de faculdades enorme que tem no Brasil, a formação deficitária, a não padronização da informação. Isso tudo leva a uma medicina veterinária também mais fraca, né? E claro, olha que legal, o VetSmart ajuda a gente a se atualizar, ajuda a gente a se manter sempre dentro do que está acontecendo quando se pensa em técnica, em saúde, em medicina, em inovação. E claro, uma vantagem que nós temos são as grandes empresas ajudando a gente e patrocinando e complementando a formação do veterinário. Bem, nem tudo é ruim, né? Mas juntando tudo isso, a gente tem, então, um mercado muito delicado, na verdade, uma exposição e muitos fatores predisponentes para que os animais entrem em contato. É o contato vetor-cão que causa essa hemoparasitose. Então, se eu evito o contato vetor-cão, eu evito esse problema. E hoje a gente tem várias estratégias de prevenção, muito boas inclusive, mas o objetivo é matar esse vetor o mais rápido possível para que ele não entre em contato com esse cão e, obviamente, evite a infecção dele por todos esses patógenos, em especial as hemoparasitoses. Mas aqui a gente não está falando hoje, eu não estou falando hoje para vocês de prevenção. Apesar de ser extremamente importante, talvez o mais importante na medicina, contudo, hoje o meu objetivo é reconheça para que você possa identificar e diagnosticar de forma adequada as hemoparasitoses, porque elas são muito mais frequentes do que a gente às vezes imagina. Olha esses levantamentos aqui no Brasil, isso foi uma revisão de 2019, mostrando incidências que variam, prevalências que variam, por exemplo, de Ehrlichia, de 15% a 78%. Percebam que tem S, que é sorologia, M, que é molecular. E aí, é importante, quando a gente fala de diagnóstico, saber o que cada uma dessas coisas representa, né? Quando eu falo de teste sorológico, eu quero dizer que esse organismo reconheceu um patógeno, ele foi infectado, reconheceu um patógeno, processou, o meu macrófago apresentou isso para o meu linfócito. Meu linfócito produziu uma resposta celular e humoral, e essa resposta humoral ela é medida pela produção de anticorpos. Na verdade, esses anticorpos são medidos pelos testes sorológicos. Então, eles são inferidos por isso. Logo, quando eu tenho um teste sorológico reagente, pode significar que esse animal foi exposto e que ele foi infectado. Às vezes ele tem infectado doente naquela hora. Às vezes foi só uma exposição, lá atrás ele já resolveu o problema e aí ele tem uma cicatriz imunológica. Ou, dependendo do teste, eventualmente, e do patógeno, pode-se ter reação cruzada, isso ser um falso positivo. Então, de forma geral, um teste sorológico tem essas interpretações quando positivo. E aí eu tenho uma quantidade elevada de pacientes que entraram em contato, interpretando nesse gráfico, né, com Ehrlichia. Olha aí, 78% de forma geral. Babésia, quase 72%. Hepatozum, 30% a 60%. O que isso quer dizer? Esses bichinhos estão circulando, eles estão infectando os animais, e os animais estão produzindo anticorpos. Se eles ficaram doentes ou não, aí são outros 500. Se eles conseguiram eliminar esse parasito, se eles conseguiram resolver a infecção, aí é uma outra discussão. Se foram tratados ou não, não importa. Nesse caso, o que mostra para a gente esse levantamento é que esse patógeno está circulando, ele está conseguindo chegar no animal, no cão, e a gente está vendo aí essa sorologia em níveis elevados. Quando eu penso em molecular, são PCR, são reações de cadeia de polimerase. PCR, a gente não pode dizer que é infecção, apesar de se extrapolar para isso, porque quando eu falo em PCR, eu estou falando que um primer de, em média, 20 oligonucleotídeos
específico encontrou o seu complementar naquela amostra. Então, ele só vai amplificar aquilo que ele foi desenhado. Então, se é um primer para reconhecer Ehrlichias, ele vai amplificar Ehrlichia, Leishmania, Babesia, Hepatosoma. E aí, eu estou achando ali um pedaço do parasito, não o parasito inteiro. Se eu fizer, sei lá, matar um flebotomínio aqui na minha parede, que tinha sangue com Leishmania, fizer um raspado aqui dessa parede e mandar fazer PCR, vai dar positivo também. Isso não quer dizer que minha parede esteja infectada, doente ou seja infectante. Mas é claro, quando eu pego esse resto de material, quando eu pego esse pedaço de parasito e amplifico isso e vejo o número de cópias desse DNA, e eu vejo isso num sangue ou numa medula, realmente se extrapola nessa situação que isso é uma infecção, isso é bacteremia, ou a gente tem protozoário circulante, falando especificamente desses bichinhos que a gente vai ver já já. Então, gente, quando você olha nesse cenário, a prevalência também varia de 15% a 88%. Mas não está aí agora. Se eu fosse colocar, por exemplo, a prevalência em citologia, quanto que se achou de mórula de Ehrlichia nas lâminas de sangue periférico, esse número ia despencar. Ia despencar para 5%, 4% ou menos. Por quê? Porque é muito mais difícil encontrar. A sensibilidade é menor. Então, a sensibilidade, que é você encontrar com mais facilidade esse patógeno, aquilo que você está procurando naquela amostra, ela se torna mais baixa. E aí, a gente começa a pensar até um pouquinho no gancho do diagnóstico. Então, quer dizer que citologia não vale a pena? Sorologia pode não ser realmente aquilo que está acontecendo naquele momento? E teste molecular, eu posso sim amplificar um pedaço daquele parasito naquele momento, naquele tecido? Sim, de certa forma, sim. Só que todas essas sensibilidades e especificidades, elas mudam de acordo com o patógeno, de acordo com o teste, de acordo com a fase da doença, de acordo com o tecido escolhido. E aí a gente vai ver que não existe teste ruim. O que existe é a interpretação que se dá a ele. O que existe é não saber as vantagens e desvantagens e as limitações que um determinado teste laboratorial pode te dar. É por isso que eles são chamados de exames complementares. Eles complementam a sua desconfiança e eles confirmam a sua desconfiança, além de descartar outras possíveis interações. Então, olha como essas coisinhas aí, essas bactérias, esses protozoários, são prevalentes no Brasil. Tanto quando pesquisado sorologicamente, quando pesquisado via molecular. Micoplasma também existe uma prevalência importante, apesar de clinicamente não ter, no caso do cão, uma importância no dia a dia. Normalmente os animais que apresentam micoplasmose, doença mesmo, eles são animais esplenectomizados, imunossuprimidos, então não há uma expressão clínica tão importante. Mas, nesse nicho, a gente tem que tomar um cuidado. Temos também Borrelia, mas Borrelia a gente vê só soroconversão, a gente não identifica o parasito. Anaplasma fagocitófilo, que pode ser zoonótica, Bartonella, Rickettsia, enfim. Leishmania, Dirofilaria. Temos aí um pool de bichinhos no dia a dia dos cães e no dia a dia dos médicos veterinários. Olha a incidência, a prevalência sorológica de Leishmania. Chega a 70% dependendo da área. Aqui em Brasília, definitivamente a cada 10 cachorros que eu atendo, 11 tem Leishmania. Diro, a norma até coloca dados maiores no Rio, tem regiões que podem chegar a 50%, 60%, até 70% de prevalência. Apesar de não ser uma hemoparasitose, a gente muitas vezes encontra num teste NOT modificado a presença da microfilária. Bem, estamos com um problema. O problema está aí, é prevalente, muito frequente, significa que os animais estão expostos, significa que a gente não está conseguindo prevenir como deveria o contato vetor-cão. O que a gente vai conversar então hoje, Pensando em hemoparasitoses,
São esses bichinhos aí que o clínico pega no seu dia a dia. Aliás, o clínico não pega não, né? Tomara, a maior parte deles não é zoonótico. Nesse caso, desse slide. Leishmania é zoonótico, sim. Então tem a preocupação com o ser humano. E não está Diro aí, mas Diro, apesar de muita gente não saber, também pode ser zoonótico. Isso aí é o que o veterinário pega nos seus pacientes, nos seus cães no dia a dia. Então, Ehrlichia é 1, 2 Ehrlichia canis, né? 2 Anaplasma platys, 3 Babesia e 4 Hepatosum. Então, gente, Ehrlichia, todos eles são transmitidos pelo ripséfalos sanguíneos. Na verdade, um cuidado aí, porque Anaplasma platys a gente ainda não sabe quem é o real vetor dela, apesar de se desconfiar de forma bastante contundente do ripséfalos sanguíneos. Ehrlichia, Anaplasma e Babesia são transmitidos pela picada, e o tempo que o carrapato passa picando é importante, por conta do repasto sanguíneo e da ativação desse parasita para que ele seja inoculado. Então são tempos variáveis, por isso que quanto mais rápido se mata o ectoparasito, melhor é em termos de prevenção de transmissão desses patógenos. Mas Hepatosum, o número 4, ele já é transmitido pela ingestão do carrapato, né? Então sim, os bichos comem carrapato. Gente, a gente come bicho de goiaba. O que é melhor? Encontrar um bicho na goiaba ou meio bicho na goiaba quando você está comendo? Definitivamente um bicho inteiro, né? Mas acontece que os animais também ingerem o carrapato e isso, nessa ingestão, acontece a liberação desse protozoário e a infecção no intestino, pelo intestino, do resto do corpo. Então, aqui a gente tem a infecção pela picada e a gente tem a infecção pela ingestão. Estamos falando só nessa parte do slide de o número 1, Ehrlichia canis, uma bactéria intracelular obrigatória, normalmente de monócitos, por isso dá o nome da doença Ehrlichiose monocítica canina. Existem outras Ehrlichias, como Chafensis, Evinge, que podem infectar cães também. Anaplasma platys, também da mesma família, que é a Ehrlichia, e é o antigamente chamado Ehrlichia platys, né? Agora Anaplasma platys, infectando plaquetas, que causa trombocitopenia cíclica canina. O número 3 é uma Babesia, é um protozoário, assim como o número 4, então já é um protozoário intracelular. A Babesia vai infectar hemácias, e no Brasil o mais comum que a gente tem é a Babesia vogeli. A Babesia vogeli é a menos patogênica de todas. Normalmente ela comete filhotes, levando a apresentação clínica, ou animais imunossuprimidos, ou animais muito debilitados. Aí ela pode ter uma manifestação clínica mais importante. E também temos no Brasil Babésias menores, que morfologicamente a gente divide, né, em Babésias grandes e pequenas. Grandes são as maiores que 2,5 micrômetros, nesse caso a vogeli, que é a da foto, e Babésias pequenas, que é a Gibsoni, com menos que 2,5 micrômetros. Essa Babésia ela é um pouco mais patogênica, mas é um pouco menos prevalente na maior parte do Brasil. Felizmente a gente não tem Babesia canis da Europa, né, a Rossi da África, que são as que são bastante patogênicas, levando a uma apresentação clínica bastante importante. E o Hepatosum, esse retângulozinho, né, ovalado, parecendo que passaram leak paper, né, no citoplasma da célula, normalmente de polimorfonucleados, normalmente de leucócitos, que ele infecta após a ingestão do carrapato, ele atravessa, né, os porocistos atravessa, os porozoítos atravessam a lâmina própria, infectam as células, os leucócitos, que são levados para todos os órgãos linfóides, e daí se tem a inflamação generalizada que ele pode causar, em especial a formação de granulomas, levando a minusite, glomerulonefrite. Felizmente, pelo menos na minha realidade, hoje de Brasília, é uma prevalência e uma incidência muito pequena, não é algo muito comum. Mas eu tive esses dias dando aula em Fortaleza e lá os clínicos têm, assim, muito frequentemente. Todos esses transmitidos por esse rapazinho aqui, Rhipcephalus sanguineus, que é o carrapato vermelho, ou o carrapato marrom, né, que está muito bem adaptado ao meio urbano e hoje muito frequente, levando essa infecção em cães. O número 5 também é transmitido por um carrapato, mas não é
exatamente o ripséfalos sanguíneos. Hoje, o carrapato que é incriminado na sua transmissão é o Amblyomma aureolatum. E o que é isso, gente? É um parasita chamado Rangelia vitale, que tem sido cada vez mais frequente nas regiões sudeste e sul do Brasil. É um protozoário também, mas ele não parasita somente leucócitos. Ele parasita leucócitos, hemácias e células endoteliais. E por muito tempo, antes do advento da biologia molecular, ele foi confundido com Babesia, com Leishmania, com Toxoplasma, com Ehrlichia. Ele é praticamente indistinguível da Babesia na citologia quando estão infectando hemácias. E esse bichinho aí é o pior dos mundos da Ehrlichia com a Leishmania e com a Babesia. Porque ele pegou o pior de todos. Ele causa a doença que Tupi-Guarani, que os índios colocaram o nome de Nambiuvu, que se chama peste do sangue. Que a tradução seria peste do sangue. E é uma doença, pelo próprio nome, já nos mostra e nos dá uma pista, bastante hemorrágica. Então o animal tem muito sangramento. Gastrointestinal, ponta de orelha, tem icterícia, trombocitopenia, esferocitose, hemólise, enfim. É um quadro bastante delicado. Eu costumo dizer que pegou o que há de pior nessas outras parasitoses. E esse é o rapazinho hoje incriminado. E temos também a minha super companheira, que eu trabalho bastante com isso, a Leishmania infanto, antigamente chamado Chagas no Brasil, infanto na Europa, e hoje se entende que é o mesmo protozoário. É um protozoário intracelular obrigatório que parasita principalmente macrófagos e que causa leishmaniose visceral. No Brasil, a gente também tem Leishmania amazonensis e Leishmania brasiliensis, que causam as formas tegmentárias, cutânea e mucocutânea. E aqui causa um pouquinho de complicação para o clínico, porque a Leishmania visceral, a Leishmania infanto, na maior parte das vezes causa dermatopatia. E a Leishmania tegumentar, que são essas outras espécies transmitidas por outros vetores, podem, eventualmente, não só causar lesão dermatológica, e sim visceralizar. Quem transmite essa mocinha aí é o nosso Luxomia longipalpis, um flebotomínio em todo o Brasil, Luxomia cruzi no Mato Grosso e Evanse na fronteira Venezuela-Brasil. Essa doença, por muitas décadas, e ainda hoje, teve um impacto e tem um impacto importante em saúde pública, levando muitos animais a serem eutanasiados e, por muitas vezes, por diagnóstico completamente errado. Então, esse é o nosso papel em diagnosticar adequadamente os pacientes. Não está aí a DIR, mas a DIR ela é transmitida por culicídios, mas, novamente, não é uma hemoparasitose, só que o clínico, às vezes, encontra essa mocinha no sangue. E qual que é o desafio, então, gente, para o diagnóstico dessas hemoparasitoses? Qual o desafio que o clínico tem? A maior parte delas, ou na verdade eu até coloco todas juntas, elas têm sinais inespecíficos, elas não são patognomônicos, os sinais não são patognomônicos. Então, não há nada que eu veja e fale, isso aqui é Ehrlichia e não pode ser Leishmania e não pode ser Pathozoom. É muito inespecífico. Muitas vezes, esses sinais se confundem ou até são complicados com co-infecções. E isso a gente tem visto com muita frequência. Os sinais serem confundidos ou se tem mais de uma infecção e não se sabe o que tratar, quem é que é o responsável pela apresentação clínica daquele momento, porque a maior parte desses patógenos são crônicos. São infecções crônicas que vão ficar ali naquele indivíduo para o resto da vida, mas a gente tem que controlar esse parasitismo. Nem sempre se consegue com a terapia a cura parasitológica, inclusive para patógenos tipo Ehrlichia, que se pensava há algum tempo que os pacientes tratados estavam, entre aspas, curados para aquele processo e poderiam se infectar novamente. Então as duas coisas podem acontecer. A gente pode ter recaídas e a gente pode ter recidivas e reinfecções. Muitas dessas infecções são infecções silenciosas, ou seja, o animal se infectou e passa muito tempo para apresentar um sinal clínico. Então ele está lá quietinho, e aí vem uma co-infecção, vem uma comorbidade, ou passa-se um determinado tempo pela sua resposta imunitária, esse indivíduo acaba apresentando um sinal clínico.
É um desafio porque eu mostrei naquele gráfico do Brasil, caramba, nós temos um monte de patógenos e a prevalência é extremamente elevada e os animais estão muito expostos porque não fazem a prevenção como deveria ser feita. É um desafio porque a gente muitas vezes não consegue descobrir se aquilo é uma reinfecção ou se aquilo é uma recidiva. Claro, pensando em leishmania, sempre é recidiva. A gente não fala em cura parasitológica. Mas pensando em Ehrlichia, pensando em anaplasma, pensando em Babesia ou mesmo hepatosum, daí a gente sempre fica na dúvida, porque hoje não podemos dizer que haja cura parasitológica. Alguns pacientes podem fazer o clearance parasitário, outros não, e isso é importante, por isso é importante que em todos os animais, até mesmo já infectados ou não, se use os preventivos para se conter o contato vetor-cão, justamente para que não se infectem novamente ou não infectem outros indivíduos. Pensando em diagnóstico, a gente sempre tem que seguir isso. E toda vez que você sair disso, você vai errar. Então, segue passo a passo. Não pega o animal que chegou no seu consultório e o proprietário falou assim, meu animal está apático, prostrado e está com febre. E você quase que faz a consulta no balcão da recepção, ou ele está vomitando, você já sai prescrevendo um antiemético. Só existe um momento em que a gente não conversa com o proprietário direito. É quando o paciente está em emergência. Que aí é estabilizar esse paciente antes e depois, ou o mais rápido possível, ter uma ideia do que está acontecendo. Fora isso, gente, é uma cadência. Se você pula isso, você erra. Maior parte, pelo menos na medicina, inclusive, se extrapola para a veterinária, dos diagnósticos acontecem numa anamnese. Então é entender o que esse paciente tem, por que ele está ali, de onde ele veio, se ele viaja, se ele se expõe em áreas onde tem doenças endêmicas que na sua região não são, se ele usa preventivo, tópico, oral, banho, qualquer coisa. Então, para algumas dessas doenças, inclusive, escarafunchar a vida sexual desse seu paciente, porque, por exemplo, a leishmania ela pode ser transmitida pelo coito e os filhotes podem se infectar via transplacentária. Então, olha como é importante a anamnese, entender passo a passo. Só daí você vai para o seu exame clínico. Você vai examinar esse paciente e, às vezes, o que ele tem por fora não é exatamente o que ele tem por dentro. E o exame clínico deve ser minucioso e cada vez mais minucioso. Porque se você sabe palpar um baço, aquele baço que está aumentado não passa por você como passa por um clínico que não tem experiência em palpar um baço que esteja aumentado ou linfonodos que estejam aumentados. Porque podem ser sinais comuns a muitas hemoparasitoses. Então, o exame clínico vai te dizer, inclusive, que exames complementares a gente pode pedir para continuar essa pesquisa e, claro, que exames laboratoriais a gente pode pedir para fechar esse diagnóstico. Lembrando que eu não tenho que fechar o diagnóstico com um exame. De jeito nenhum. Tira essa pressão. Saiba explicar ao tutor aquilo que você está pedindo. A gente tem que juntar muitos exames para dizer o que aquele animal está passando, qual é o agente, nesse caso da doença infecciosa, ou qual o diagnóstico, e excluir outros agentes e outras co-infecções e comorbidades. Porque tudo isso pode atrapalhar o resultado da sua terapia. Então, é traçar expectativa à realidade. Na verdade, o exame clínico e os exames complementares acabam andando muito juntos no próximo passo da consulta, para que se estabeleça a sua hipótese diagnóstica, se confirme e se exclua o restante. O que a gente encontra de sinal clínico nas hemoparasitoses, gente? A gente encontra tudo. Não tem coisa patognomônica, não tem sinal patognomônico de fato que a gente bata o olho e fala isso aqui só acontece em tal doença. E claro, o diagnóstico é anamnese, exame clínico, exames laboratoriais e a pesquisa do agente, da reação ao agente ou do pedaço do agente, né? Então, dessa forma, citologia, sorologia ou PCR. Daí a gente fecha esse diagnóstico. O que a gente pode encontrar de sinais clínicos que se confundem e pioram o nosso diagnóstico quando a gente tem co-infecção?
Normalmente, caquexia, emagrecimento progressivo, perda de peso, febre, apatia, prostração, porque são infecções que normalmente acontecem em macrófagos, por exemplo, leishmania, ou até mesmo polimorfonucleados, né? No caso, o hepatosum, Ehrlichia. E esse é o melhor transportador do corpo, gente. Esse bichinho, esse negócio chamado macrófago, essa célula, ela está em qualquer lugar, em qualquer tecido, órgão ou fluido. Então, neutrófilos e macrófagos, eles fazem parte da resposta inata e eles apresentam e fazem a ligação, principalmente no caso do macrófago, apresenta isso para o meu linfócito, que é a resposta adaptativa, que gera memória, que gera resposta celular e humoral. Então, quando eu tenho uma infecção no macrófago, eu tenho sinais que são extremamente inespecíficos e qualquer tecido ou órgão ou fluido pode ser afetado. Então, sinais sistêmicos, como apatia, prostração, febre, são comuns por conta desse processo inflamatório que esses patógenos causam. E grande parte deles são patógenos intracelulares obrigatórios. Então, eles se escondem de uma resposta humoral. Eles precisam mais de uma resposta celular. E aí, para evadir a resposta imunitária, eles desviam o organismo, induzindo uma produção de anticorpos policlonal. Na verdade, anticorpos não específicos, que não vão servir para muita coisa, além de causar imunopatologia, porque esses anticorpos se depositam na forma de imunocomplexo, nos ultrafiltrados, levando às ites, né? As inflamações de tudo quanto é lugar. Uveíte, glomerulonefrite, poliartrite. Então, é uma estratégia do parasito de conseguir permanecer lá dentro dessa célula sem ser percebido ou sem ser destruído. É uma evasão da resposta imunitária. E parasito burro, né, gente, é o parasito que mata o seu hospedeiro rápido. Parasito inteligente é aquele que consegue tirar daquele hospedeiro o maior tempo possível, inclusive para poder ser fonte de infecção para outros hospedeiros. Então, nesse contexto, Ehrlichia, Leishmania, mesmo hepatosum, Dirofilaria, que não é uma parasitose, né, mas são patógenos que causam uma infecção crônica, né, normalmente insidiosa, crônica e progressiva. E são bem espertos, porque muitos desses pacientes podem ser assintomáticos, podem ficar sem sinais clínicos por muitos anos, meses a anos, e depois evoluir para uma fase crônica, ou mais importante, da doença. Então, eu espero ter sinais também como aumento de linfonodo, aumento de baço. Por quê? O patógeno foi introduzido aqui, na pele. Ocorre uma resposta imunitária local e tudo que vem pelo sistema linfático vai para o linfonodo, tudo que vem do sangue vai para o baço, porque são órgãos linfóides secundários. Eu vou aglomerar células da resposta imunitária no órgão paraquimatoso para melhorar a minha resposta, vai melhorar a minha sinapse imunológica, o meu contato entre as células. É muito mais fácil eu fagocitar e apresentar algo quando eu estou paradinho ali no órgão do que no sangue, né, gente? É muito mais complicado. Logo, eu vou ter um aumento, uma hiperplasia desses órgãos linfóides. E por isso que normalmente a gente tem isso na maior parte das doenças transmitidas dos patógenos transmitidos por vetores. Sinais sistêmicos também vão acontecer. Vômito, diarreia, que podem ser diretamente causados pelo próprio parasito, por exemplo, Leishmania, que já se encontra no estômago, no intestino, causando como único sinal clínico, ou por afetar outros sistemas, por exemplo, levando a hepatite ou glomerulonefrite, que tem como final sinais clínicos como vômito e diarreia. Quando eu mostro essa resposta imunitária, eu quero me remeter a essa resposta imunitária principalmente a um ramo celular e a um ramo humoral. Claro, gente, não é só TH1 ou TH2, né? Tem vários linfócitos T-auxiliares, mas normalmente esses patógenos intracelulares obrigatórios, eles tendem a desviar uma resposta TH1 para TH2, uma resposta menos celular para mais humoral.
E aí, o paciente que tem mais resposta celular, ele tende a controlar a infecção, a não ter tantos sinais clínicos. Por outro lado, o paciente que tem uma resposta mais TH2 tende a ter mais manifestação clínica e sintomatologia. E também a soroconverter mais, o que faz ser detectado muitas vezes pelos testes laboratoriais. Nem sempre os anticorpos que são produzidos são específicos para o parasito. Eles são policlonais. Então, às vezes, é isso que acontece. Você vê globulina elevando no proteinograma, mas você não tem uma soroconversão no teste sorológico específico para aquele patógeno que você está procurando, importante. Às vezes há uma disparidade entre a globulina ou a eletroforese de proteína com a soroconversão específica, produzindo, por exemplo, um anticorpo anti-Ehrlichia, um anticorpo anti-Leishman, especificamente. Então, nem sempre isso é casadinho. E nem sempre há uma cinética que a gente consegue entender entre IgM e IgG. Então, hoje, a gente não usa muito IgM e IgG para dizer que IgM é fase aguda, IgG pode ser atual ou crônica, ou cicatriz imunológica. Então, isso, para a maior parte desses parasitos, também não serve para muita coisa. A gente tem um pool de anticorpos e a gente não sabe a cinética em que eles se formam, de forma geral, obviamente. A janela de soroconversão é grande. Então, eu gosto de colocar esse ponto do diagnóstico aqui, porque isso se reflete muito ao tipo de resposta imunitária que os indivíduos têm. Eu até costumo, na aula de leishmania, comparar TH1 e TH2, aquela novela Mulheres de Areia. A Rutinha Raquel, lembra? Rutinha a irmã boa, Raquel a irmã má. E eu acabo sempre sendo o Tonho da Lua, não tem jeito. Então a Rutinha, TH1, a Raquel, TH2. Então TH1 tende a ter um paciente assintomático e TH2 um paciente assintomático. Claro que não é tão linear dessa forma, existe um balanço entre essas respostas, que se aplicam a grande parte desses patógenos intracelulares. Como eu falei para vocês, a eletroforese de proteína, ou mais comumente o que o clínico utiliza, que é o proteinograma, ele muda bastante. Na maior parte das doenças infecciosas acontece um aumento da globulina e uma diminuição da albumina, porque a albumina é uma proteína de fase aguda, né, que fica negativa nesses processos. Então, a gente vê com muito mais frequência hiperglobulinemia em Ehrlichia, eu digo mais elevadas, né, em Ehrlichia e em Leishmania, mas todas as outras conseguem causar essa hiperglobulinemia. Normalmente policlonal, ou seja, beta e gama, descendo a albumina por causa do problema inflamatório, da questão inflamatória que acontece nessas infecções. O que acontece nesse momento é que esse parâmetro é importante para acompanhamento da terapia para a leishmania, pode ser na fase crônica e subclínica importante para Ehrlichia. De forma geral, após o tratamento, passa um tempinho, né, para cada patógeno, essa globulina tem que diminuir, essa albumina tem que regularizar. Então, acontece aumento de globulina, redução de albumina. E para quem tem dificuldade de decorar as coisas, de entender as coisas, negócio que sobe, negócio que desce, é só você correlacionar isso às meninas. A globulina sobe, a albumina desce. Ok? Simples assim. Mais nada. Agora, cuidado com o diferencial, porque eu estou dizendo que é uma gamopatia policlonal. Então, essa base ela é ampla. É diferente, por exemplo, dessa outra base nessa eletroforese de proteína, que eu tenho uma gamopatia monoclonal, por exemplo, que acontece no mieloma múltiplo. Muito mais raramente, Leishmania e Ehrlichia podem fazer gamopatia monoclonal, e daí você tem isso como diferencial. Esses anticorpos policlonais, essa coisa toda em específica, leva a um processo inflamatório bastante importante. E um dos sinais clínicos muito comuns é a anemia. Anemia, trombocitopenia, pode ser ter leucopenia ou leucocitose. Então, quando você faz o hemograma, essas células estão reduzidas, podem estar reduzidas. E aí você começa a pensar que aquilo é uma foto daquele momento. O problema pode estar na fábrica, o problema pode estar na periferia. Então, a minha fábrica não está produzindo as células,
ou a minha periferia ou está produzindo e a minha periferia está destruindo, sequestrando, perdendo. Isso acontece com muita frequência nas hemoparasitoses. Claro, nem estou falando da babésia, que parasita diretamente uma hemácia e que causa hemólise, destrói essa hemácia para entrar e para sair. Então, isso, nem estou entrando nesse mérito, porque é uma fisiopatogenia diferente, já já a gente conversa. Eu estou falando dos outros patógenos que não parasitam a hemácia, mas causam inflamação e muitas vezes vão para a medula. Então, na fase aguda dessas doenças, essa medula tende até a ser hiperproliferativa, tem inflamação, ela muda o escalonamento das células que são produzidas, mas ela está produzindo hemácia, ela está produzindo plaqueta, ela está produzindo leucócito. Então, essa diminuição que a gente vê no sangue, na fase aguda, principalmente da Ehrlichia e da Leishmania, a Leishmania a gente não fala em fase aguda, né? Mas a Ehrlichia, o problema não está na medula, o problema está na periferia, porque esse sangue está sendo destruído por hemólise intravascular ou extravascular, pelo baço, ou, na verdade, a lesão renal causada pela deposição de imunocomplexos pode levar a uma glomerulonefrite, uma doença renal, uma não produção de eritropoetina e não maturação dos progenitores eritroides. Isso faz uma anemia normocítica normocrômica, que é mais comum no paciente com Ehrlichia e com Leishmania, ou mesmo hepatosum. A gente está falando de uma anemia normo-normo, em que a resposta inflamatória, que é essa toda à sua direita, leva a uma não mobilização do ferro de forma adequada. Então eu tenho ferro no organismo, ele está no macrófago, mas principalmente pela epsidina eu não consigo mobilizá-lo. É como se eu não tivesse o carrinho e a cadeira para colocar esse ferro e levar lá para fazer massa. É o TIBC e a transferrina que não estão legais. O que é diferente da anemia ferropriva, que é a anemia microcítica hipocrômica, e é aquela anemia aonde a gente tem que suplementar o ferro. Então, nesse paciente, faz sentido, porque o estoque de ferro dele acabou. Ele tem quem transporte, mas ele não tem estoque. Na anemia crônica, ele tem estoque, mas ele não tem quem transporte. Por isso que não adianta a gente ficar fazendo suplementação de ferro para o paciente que tem anemia por doença infecciosa, inflamatória, numa anemia normocítica normocrômica. Às vezes pode até, inclusive, atrapalhar a terapia dependendo do que você estiver usando. Claro, tem situações em que a suplementação do ferro pode ser importante. Eventualmente, né, a gente pode ter hemólise em algumas dessas doenças. Esse trabalho mostra exatamente como a gente vê a frequência em cães com Leishmania, como é frequente a anemia no cão com Leishmania, né? Em 50%, 60% das vezes. A trombocitopenia também é frequente, mas ela é menos frequente que na Ehrlichia. Então, em média, 20%, às vezes 30%. Na Ehrlichia, cerca de 80% dos pacientes têm trombocitopenia. Só que isso me leva a uma outra consideração. Toda trombocitopenia é Ehrlichia? Ou tem que ter trombocitopenia para ter Ehrlichia? Isso faz parte do nosso diagnóstico diferencial. Então fica com essa dúvidazinha para quando a gente for discutir a plaqueta. Eu acabei aproveitando esse slide para poder pegar o gancho disso. Mantendo ainda na anemia, a anemia ela é normocítica normocrômica para a maior parte dessas doenças, exceto as que eu vou mostrar para vocês já já. Só que, mesmo para essas como Ehrlichia, como Leishmania, eu posso ter hemólise, porque eu tenho uma resposta TH2 muito exacerbada, produção de anticorpos específicos, inflamação, e isso é o gatilho para hemólise, para anemia hemolítica imunomediada, que pode ser tanto intravascular ou extravascular. E isso por deposição de anticorpos e complemento, destruindo a hemácia na circulação ou no baço, e levando aí ao quadro de icterícia, mas também, dependendo de onde é hemólise, hemoglobinúria, hemoglobinemia, bilirrubinúria, bilirubinemia. Essa fisiopatogenia também pode acontecer, ou acontece com mais frequência, em quem? Quem que a gente vê amarelo assim e pensa, né? Em Babesia, em Rangelia vitária. Então, a babesiose é um parasito, né? A Babesia é um parasito que está na hemácia e que, por si só, acontece hemólise
tanto na circulação quanto fora dela, removendo, porque a viabilidade desse eritrócito está reduzida. Mudou a conformação dele, causou estresse oxidativo. Então, eu tenho um quadro hemolítico com muito mais frequência. Assim como a Rangélia faz mais hemólise, ou quase que exclusivamente, extravascular, enquanto que a Babesia faz mais intravascular. Essa hemólise, no final das contas, a gente vê, obviamente, com a redução da hemácia, com esferocitose, com policromasia, com anisocitose. Então, para vocês terem uma ideia, os pacientes com Rangélia, tem um levantamento dos pacientes com Rangélia, né, de um grupo grande no Sul, que mostrou que 66% dos pacientes tinham esferocitose, tinham anemia hemolítica. 50% a 60% tinham trombocitopenia. E, gente, é um parasito que parasita célula endotelial, ou seja, a vasculite vai ser uma das regras. A plaqueta vai ser consumida também por conta dessa vasculite, por conta dessa inflamação. Parasita hemácia. Então, parasita leucócito. Olha a pluralidade que esse patógeno pode levar de sinais clínicos, né? Então, esse levantamento é bastante interessante. Eu acho que tem um slidezinho dele mostrando a apresentação clínica lá à frente. O fato é que, recentemente, o ACVIM publicou esse consenso de anemia hemolítica e eu trago eles aqui só para mostrar como a infecção pode ser um gatilho para a anemia hemolítica, tanto associativa quanto não associativa. Outras causas também estão envolvidas, como neoplasias, né? Mas olha quem normalmente induz hemólise. Ehrlichia, anaplasma, Babesia. Mas a nossa Diro e a nossa Leishmania também estão aqui, bem representadas, com menos prevalência, né, incidência, dentro dessa fisiopatogenia, contudo, estão aí. Então, além da anemia, que nesse caso ela normalmente é normonormo, na fase aguda, da Ehrlichia e da Leishmania também, a anemia também pode ser na fase subclínica e crônica da Ehrlichia por conta de uma aplasia ou hipoplasia de medula, assim como pode acontecer com a Leishmania também. A inflamação contínua, a evolução e a progressão dessa infecção pode levar a uma destruição desses progenitores eritroides. E, na verdade, eu posso ter destruição de progenitores eritroides, megacariocíticos e mieloides. E aí eu posso ter uma mono, bi ou pancitopenia na circulação. E aí, um mielograma acaba sendo muito importante, né? Por quê? Porque eu tenho a diferenciação se esse problema está na fábrica ou está na periferia, ou eventualmente pode estar nas duas. Então, quando você faz uma imagem de um sangue periférico ou uma fotografia daquele momento, a gente precisa saber onde está esse problema. E o mielograma muitas vezes nos ajuda a definir isso. É claro, a gente divide a erliquiose de forma aguda, subclínica e crônica como evolução da doença, mas se divide de forma didática, né? Porque normalmente os sinais se confundem nessas fases. Então, o momento que acontece a picada pelo carrapato, né, infectado, até a apresentação clínica para Ehrlichia pode demorar aí mais ou menos. Na verdade, para Ehrlichia, para Babesia, para hepatosum, para anaplasma, em média, o período de incubação pode ser de 1 a 2 semanas. E os sinais clínicos, quando aparecem, no caso da Ehrlichia na fase aguda, a gente tem em torno de 30 dias. E aí o subclínico é aquele paciente que não resolveu a infecção, não foi tratado direito, deu algo errado, não fez o clearance parasitário adequado, e ele fica quietinho ali por meses a anos, ou pode logo evoluir para uma fase crônica, destruindo essa medula. Não há um tempo certinho, mas isso pode acontecer em até 7 anos, por exemplo. Para a Leishmania, é um pouco diferente. Do momento em que acontece a picada pelo flebotomínio até a manifestação clínica, isso pode demorar em torno de meses, 1, 2 meses, até 7 anos.
70% dos pacientes é assintomático, não tem sinal clínico nenhum. 30% a 40% dos animais infectados tendem a ter apresentação clínica que é extremamente diversa. Babésia da mesma forma, muitos animais estão infectados com baixo parasitismo e sem apresentação clínica, principalmente com a nossa babésia, que é a babésia vogélia, que é a mais prevalente. A Gibbsona é um pouco mais patogênica. Enfim, muitos pacientes também com hepatozum também são assintomáticos. Logo, esses bichinhos aí podem estar no nosso cão, parasitando ele sem apresentar sinais clínicos, ou podem evoluir de forma aguda, ou mesmo com lesões crônicas. Voltando para as discrasias hematológicas, é muito comum também nessas hemoparasitoses se ter sinais de hemorragia. Petequias, hematomas, epistaxe, normalmente estão relacionados à plaqueta, porque a hemorragia ou a coagulação, para acontecer a coagulação, nós temos o tampão primário e o tampão secundário, né? Hemostasia primária e secundária. Primária pela plaqueta, ou seja, a trombocitopenia ou trombostopatia podem influenciar nesse sangramento. E os fatores de coagulação, como secundários. Então, para Ehrlichia, para Leishmania, a gente tem muita inflamação, muita vasculite, e essa plaqueta normalmente é destruída e sequestrada, levando à trombocitopenia, que é mais importante, por exemplo, na anaplasma, Platz, que parasita inclusive essa plaqueta, levando a aumentos e diminuições cíclicas dessa plaqueta. É mais comum trombocitopenia na Ehrlichia, 80% dos pacientes têm, do que na Leishmania, mas também pode ser comum. E isso pode ser um mecanismo periférico, mas também nas fases crônicas dessas doenças pode ser por destruição dos progenitores megacariocíticos. Então, o problema pode estar nos dois lados. Para Rangélia e para Babésia, mas principalmente para Rangélia, existe uma trombocitopenia bastante importante e ela é uma doença, como o próprio nome diz, chamada peste do sangue. É bastante hemorrágica, com o paciente tendo hemorragia abdominal, na verdade, melena gastroentérica, né? A hemorragia gastroentérica, melena, sangramento nasal, sangramento de ponta de orelha, porque se tem uma vasculite, uma inflamação disseminada, levando ao consumo e destruição dessas plaquetas. E aí os sinais que a gente vai ver são petequias, equimoses, sufusões, hematomas, epistaxe. No caso da epistaxe da Leishmania, a gente tem infiltrado linfoplasmocítico no plano nasal, podendo contribuir para a fisiopatogenia dela também. E na Leishmania, alguns fatores de coagulação também podem estar envolvidos na patogênese disso. Esse trabalho é bem legal porque ele mostra que com infecções de Ehrlichia e Leishmania acontece com muita frequência a produção de anticorpos antiplaqueta, levando também à trombocitopatia. Então, muitas vezes o sangramento tem relação com essa patogenia. Rangélia, eu coloquei alguns trabalhos até recentes de publicação no Brasil, mostrando realmente que a gente começa a detectar esse parasito aí no Paraná, em São Paulo, Rio Grande do Sul, principalmente, onde tem os maiores levantamentos, e que pode representar algo importante a se dar uma preocupação futura para outras regiões. Esse trabalho é bem legal, porque é esse que eu estava falando para vocês lá, da plaqueta, da esferocitose, da anemia, da hemorragia. Olha o percentual de pacientes que, dos 49 desse levantamento, que apresentavam esplenomegalia, hepatomegalia, praticamente 100%. Olha como era presente o sangramento nasal, 35%, ou a hematoquesia, 60%. Sangramento de mucosa intestinal, melena, 59%, 60%. Então, são sinais bastante hemorrágicos. Eu costumo dizer que ela juntou o que há de pior ali na Leishmania, um pouquinho da Leishmania, um pouquinho da Babésia, um pouquinho da Ehrlichia. Agora, é muito importante que a gente entenda que, por outro lado, se eu vejo trombocitopenia, eu tenho que me preocupar, pensar em hemoparasitose. Isso é indiscutível. Todas elas podem causar isso. Mas nem sempre trombocitopenia é hemoparasitose, ou, pior, né, nem sempre trombocitopenia é ehrlichiose.
existem diagnósticos diferenciais. Aí você vai ver que qualquer coisa diminui plaqueta, gente. Qualquer inflamação, neoplasia, CID, quimioterápicos, doenças infecciosas por bactéria, por protozoário, por vírus, enfim. Tudo isso pode levar à redução da plaqueta. E tem pacientes que têm hemoparasitose e não têm trombocitopenia. Apesar de ser um número mais reduzido, pensando em Ehrlichia, mas em Leishmania, isso pode acontecer com mais frequência. Muitas vezes, esses pacientes, porque desvia TH1 para TH2, produz um monte de anticorpo que não servem para proteger, porque o parasita está dentro da célula. E daí eu tenho as deposições de imunocomplexo em ultrafiltrados, na úvea levando a uveíte, no rim levando a glomerulonefrite, e aí é muito importante a gente sempre utilizar os critérios do International Renal Interest Society, do IRIS, para categorizar a doença renal aguda e crônica e seguir a terapia e intervenção baseada nela, porque independe do patógeno, a gente trata a causa, mas a consequência a gente segue o estadiamento desses consensos, e também deposição de imunocomplexo em articulações, em sinóvia, levando a poliartrite, a artrite efusiva, que eu achei isso bastante curioso, publicado em 2017. A gente sempre pensa em poliartrite, normalmente poliartrite migratória, isso é muito comum na Leishmania, e também se extrapola e se pensa isso na Ehrlichia também. Agora, esse trabalho, esse levantamento de 2017, coloca um apontamento que, contrário à crença comum, poliartrite manifestada pela claudicação, pela inflamação das articulações, não é ainda, ou tem que ser ainda documentada na Ehrlichia canis. Ou seja, normalmente eles associam isso à anaplasma plaques ou à Leishmania, a outros patógenos que podem causar essa apresentação clínica, apesar de no dia a dia nós vermos essa apresentação também. Mas ela é muito mais comum, sem sombra de dúvida, no meu dia a dia com Leishmania, isso indiscutivelmente. E muitas vezes é o momento em que você tem que entrar com um imunossupressor, nem que seja na dose anti-inflamatória, por exemplo, de corticoide, e isso vai atrapalhar minha resposta contra esse parasito que é intracelular obrigatório, e eu preciso de uma resposta celular mais potente. Então, é uma corda bamba que a gente tem que saber caminhar bem, mas aí isso fica para um outro cenário, para um outro momento de discussão. Alterações neurológicas também são muito comuns em doenças transmitidas por vetores, em patógenos, principalmente Ehrlichia, Babesia, Leishmania, e a gente tem que fazer diferencial de mais quem, gente? De sinomose, de criptococcus, de neóspora, de toxoplasma, de toxoplasmose, que são diferenciais. Que sinais neurológicos? Qualquer um, porque aonde tiver inflamação, e normalmente o que acontece nesses patógenos? Inflama aquele local, faz edema, faz hemorragia, faz compressão. Então, a ação dele nesse local é compressiva, inflamatória, hemorrágica, levando a meningite, meningoencefalite, encefalite. Então, aonde vai ser o sinal clínico, aonde vai ser a lesão, vai definir o sinal clínico. Então, se é no cerebelo, pode ter ataxia, incoordenação, se é no encéfalo, pode levar a crises epiléticas, e também a alteração da locomoção, a cegueira súbita por neurite óptica, enfim. Cada local vai ter um tipo de lesão que vai remeter a um sinal clínico. E, claro, algo também muito importante, já bem descrito na Leishmania, é que a síndrome de hiperviscosidade altera o fluxo sanguíneo. Então, hiperglobulinemia exacerbada, ela pode alterar o fluxo sanguíneo, levando a quadros, por exemplo, como convulsões ou crises, em pacientes com Leishmania. Babesia se comporta, principalmente na Europa, como uma fisiopatogenia importante parecida com o que acontece em malária também. Então, além de toda essa patogenia que eu falei para vocês, eu posso ter expressão de receptores que sequestrem parasitos e hemácias, levando a maior congestão e maior inflamação, em especial no encéfalo também. E esse é um trabalho com Babesia canis, que foi publicado com alterações neurológicas. Ceratoconjuntivite seca, porque inflama o ducto, inflama a glândula lacrimal e essa lágrima tem uma produção inadequada e uma
qualidade inadequada é muito comum, ou mais comum, em doenças inflamatórias, imunomediadas, em especial na leishmania e na ehrlichiose, dentro desses patógenos todos. Mas tem uma parte em que o olho se mistura com a pele, né? E aí a gente vê isso com mais frequência em leishmania. Então, as dermatopatias dentro das hemoparasitoses são mais comuns na leishmaniose. Então, a gente vê blefarite esfoliativa, ulcerativa e nodular na leishmania. Se vê dermatite esfoliativa, ulcerativa, crustosa, com ou sem alopecia, com ou sem prurido, despigmentação de plano nasal ou ulceração, ulceração de proeminências ósseas ou extremidades, e aqui um adendo importante é para a rangélia, porque a rangélia causa hemorragia de ponta de orelha, causa a hipóxia e a hemorragia de extremidades. Voltando para a leishmania, hiperqueratose, cancro de inoculação, como essa orelhinha direita lá em cima, é um local onde o flebotomínio picou e formou-se um granuloma que muitas vezes quando a gente funciona ali está coalhado de leishmania. Isso acontece em regiões de pouco pelo e some em algumas semanas. Ou esse granuloma aí, desse pugzinho preto, que até desenhei aqui uma auréolazinha vermelha ao redor. Sim, isso é um pug, tá, gente? Isso não é um pterodáctilo, né? Isso é um pug, tá na aula certa, estamos falando de cão. Mas essa auréolazinha vermelha que eu desenhei é para mostrar que tem um granuloma gigantesco aí. E quando a gente funciona isso, está coalhado de leishmania, o que é um ponto e um local interessante para diagnóstico. Onicopatia, onicogrifose, onicorrexis, pododermatite, isso tudo pode levar o animal a claudicar, por exemplo, e não ser por poliartrite, né? Coisas interessantes que a gente vê com doenças infecciosas por vetores é que algumas efusões pericárdicas, como mostra esse trabalho do Roura, foram ou estão associados a patógenos nesses indivíduos. Principalmente nesse trabalho, a leishmania, Babesia canis gibsoni, Anaplasma platys e Hepatosum canis. 23% dessas efusões pericárdicas. Isso não é muito incomum não, tá, gente? Tem pacientes que eu funciono pericárdio, tipo Golden com efusão pericárdica e tamponamento. Você já pensa assim, Golden é o novo boxer, né? Então tem muita neoplasia. Você já vai pensar em quimiodectoma, você já vai pensar em hemangiosarcoma, e aí quando você vai ver, você encontra leishmania ali. Que até pode ser uma neoplasia com leishmania, obviamente, mas você encontra a leishmania causando uma inflamação importante, esse tamponamento. Então isso não é tão incomum como se imagina. E esse trabalho traz à tona exatamente isso. Algo que eu achei muito interessante é porque a gente sempre fala que co-infecções atrapalham o diagnóstico, a apresentação clínica, a resposta terapêutica. Mas sempre a gente pode enxergar, e não que eu esteja dizendo, tá, pelo amor de Deus, que a gente tem que ter infecção de Giro, Wolbach e leishmania porque é a melhor coisa do mundo. Não, não é, tá bom? Mas eu achei bem interessante esse trabalho que o Roura mostrou no Congresso Internacional de Leishmania esse ano, do Brasileixe, e eu acabei colocando aqui para mostrar o outro lado da co-infecção, né? Como a gente muda a resposta imunitária. Girofilária é um euminto, é um nematóide que causa, né, o verme do coração, causa girofilariose, principalmente ali quando ele se deposita aonde? Predileção dele, o GPS manda esses parasitos ali para o lado direito e vai causar uma insuficiência cardíaca congestiva direita, com ascite, com edema de membros e deposição de imunocomplexo, da mesma forma, com UVI, com uveíte, com glomerulonefrite, com trombocitopenia, porque é um processo inflamatório. É um parasito enorme, que está ali entre 16 e 30 centímetros, machos e fêmeas, batendo na parede da artéria o tempo inteiro, né? Uma relação bem sadomaso com a parede da artéria. Isso leva à inflamação local, leva a um monte de mudança de fluxo, a predisposição a tromboembolismo e toda a clínica que o paciente pode ter. Só que dentro dessa giro vive uma bactériazinha anaplasmatácea, o mesmo grupinho lá da Ehrlichia e da anaplasma, que é a Wolbachia pipietens. E ela é simbiótica, a girofilária. Então, a giro depende dela para embriogênese, para desenvolvimento. Por isso que, inclusive, parte da terapia da girofilariose é também utilizar a doxiciclina, porque é sensível
a Wolbachia sensível. Só que, quando se tem essa infecção, essa casadinha, né, se tem um desvio dessa resposta imunitária. E aí eu tenho uma resposta mais TH1. Vocês estão vendo ali o macrófago ativado com TNF, com óxido nítrico, que é o mesmo mecanismo que controla ou que ajuda a controlar o parasitismo pela leishmania. E esse trabalho mostrou uma correlação interessante no sudeste de Portugal, né, uma detecção molecular de infanto-confilária e Wolbachia, e uma das conclusões, ou na verdade dos apontamentos e da hipótese, é que, de forma interessante, o presente estudo, apenas 3 dos 11 animais com Wolbachia, Girofilária e leishmania, né, nessa co-infecção, apresentavam sinais clínicos compatíveis ou com leishmaniose ou com Girofilária. Uma quantidade pequena. E talvez isso seja pela estimulação de resposta TH1 protetora, que pode ser desencadeada pelo nematóide ou pela bactéria ancibiante. Então, olha, um momento em que eventualmente um equilíbrio acontece numa co-infecção. Então, gente, vocês estão vendo que os sinais clínicos são completamente inespecíficos. Eu posso ter anemia, trombocitopenia, leucocitose ou leucopenia, eu posso ter emagrecimento progressivo, perda de peso, febre, apatia, prostração, sinais de sangramento, petequias, equimoses, sufusões, hemorragias e epistaxe, hemorragias abdominais, na verdade intestinais, com melena, né, gastroentérica e melena, aumento de globulina, redução de albumina, doença renal aguda e crônica, hepatite, aquela icterícia lá também pode ser por granulomas hepáticos que impeçam o escoamento dessa bile para a vesícula biliar. Então, claudicação, eu posso ter alteração neurológica, inclusive cardíaca, e hoje tem trabalhos mostrando Ehrlichia e leishmania causando também miocardite. Enfim, temos um pool de apresentação clínica que se mistura principalmente na fase aguda dessas doenças, mas também na fase crônica, pensando, por exemplo, em Ehrlichia, quando ela dá uma detonadinha lá naquela medula. Então, o sinal ele me ajuda, mas ele não me conclui nada. Eu preciso dos exames complementares para poder fechar esse diagnóstico. E aí, doença infecciosa a gente faz como, gente? Ou eu vou visibilizar o parasito, na citologia, do sangue, do linfonodo, do baço, da medula, ou eu vou achar a resposta do organismo à presença daquele patógeno. Lembra que eu falei? Reconheceu o patógeno, apresentou linfócito T, B, anticorpo, sorologia detecta esse anticorpo, ou eu vou achar um pedaço desse parasito via PCR. Então eu vou amplificar ali normalmente uma sequência de 20 oligonucleotídeos que são específicos para aquele patógeno. Então eu estou achando um pedacinho dele ali, que quando ele está no sangue, está na medula, está no baço, a gente não pode dizer que eu estou achando a infecção, mas eu sim estou achando a bacteremia ou a presença do protozoário circulando, porque ele tem uma especificidade importante. Nesse contexto, o que a gente tem que entender? Que todo exame tem uma sensibilidade e uma especificidade. Sensibilidade é o positivo ser realmente positivo, né? O teste ser positivo naquele que é realmente positivo. Então, quanto mais sensível o teste, menos falsos negativos. Então, se eu tenho um paciente que produz bem pouquinho anticorpo numa infecção e aquele teste ele detecta anticorpos com níveis mais elevados, esse teste vai dar negativo nesse paciente. Então, ele tem uma sensibilidade baixa. Agora, especificidade é quando eu acho o negativo, o teste é negativo com um paciente realmente negativo. Então, quanto mais específico, eu tenho menos falsos positivos. É como, por exemplo, eu realmente achar um positivo e não confundir ele com mais nada. É, por exemplo, eu colocar um aquáriozinho com peixe, eu pescar ali, olhar, vejo o peixe e não tem como eu confundir esse peixe com abóbora ou com baleia. Aquele peixe é peixe, então eu não vou dar um falso positivo para aquela interpretação. Isso acontece, de forma geral, por exemplo, quando eu vou dar um exemplo que eu acho muito clássico e fácil de explicar, quando eu estou procurando, por exemplo, uma leishmania numa medula óssea, uma citologia. Eu fui lá, coletei a citologia da medula óssea, estou procurando a leishmania. Se eu acho a leishmania no macrófago, gente, se você sabe o que é leishmania, não tem como confundir, aquilo é leishmania, ponto final. Então ele é 100% específico. Eu não vou confundir aquilo com outra coisa.
O problema é quando você não acha. Por quê? Pode ser que o animal tenha pouco parasitismo, que você não olhou o número de campos determinado para isso, que você não coletou a medula direito, que o parasito não esteja lá. Então a sensibilidade despenca, ela vai variar aí de 20% a 80%. Isso quer dizer que eu posso olhar aquela lâmina, dizer que aquele indivíduo não tem leishmania, mas na verdade ele tem. Então a sensibilidade cai. É como colocar um aquário com peixinhos e você vem de olho fechado com uma rede e pesca. Você olha para a rede, tem peixe. É peixe, ponto final. Agora, se você puser lá pescar, não olhou o aquário e não veio peixe, eu posso dizer que não tem peixe ali naquele aquário? Eu não posso. Então, sensibilidade e especificidade depende do teste e também depende da fase que a doença se encontra, do tecido que você está procurando. Tudo isso vai influenciar, e até mesmo da própria resposta imunitária do indivíduo, tudo isso vai influenciar na sensibilidade e na especificidade desses testes, principalmente na sensibilidade, não tanto na especificidade. Ok? Então, o que a gente encontra de novo naquela minha imagem? Um monte de parasito nessas lâminas. Legal. Mas qual que é a chance de você encontrar, pensando na pesquisa de hematozoário, Ehrlichia, uma mórula de Ehrlichia, ou de anaplasma, ou Babésia, ou hepatosum no sangue periférico? Isso é muito improvável. A percentual, a sensibilidade de você encontrar um paciente sabidamente infectado é em torno de 5%, 6% no máximo. Então, esse parasitismo, apesar do animal estar infectado, você não encontra. E se encontra, encontra na fase aguda. Ehrlichia na fase crônica ou Babésia na fase crônica, dificilmente vai ser encontrado dessa forma nesses tecidos. Então, o sangue periférico acaba sendo um tecido de baixa sensibilidade. Se você encontrar, ok, tudo bem, eu não consigo diferenciar essa mórula de Ehrlichia canis por uma Ehrlichia chafensis, por exemplo. Mas, tudo bem, a Babésia no Brasil é uma Babésia grande, ela tem mais que 2,5 micrômetros. Mas, se eu estivesse em outros países, que tem a canis, a Ross, que também são Babésias grandes, eu não vou conseguir diferenciá-la. Aqui, a gente tem Vogeli, que é grande, e Gibsoni, que é pequena. Então, talvez a gente consiga, pela citologia, um nortezinho em relação a isso, mas ela nem de longe consegue diferenciar espécies de forma adequada. Rangéria, da mesma forma, é muito difícil a diferenciação com Babésia quando está em hemácia. Mas são parasitismos que são difíceis de se encontrar no sangue periférico. Leishmania, nem pensar, menos ainda. E aonde que eu vou achar leishmania com mais frequência? Vamos procurar no lugar certo. Eu vou achar leishmania principalmente em medula óssea e linfonodos aumentados, embaixo. Então, o tecido de predileção para se encontrar é realmente a medula, pensando em leishmania com mais facilidade, né? Quem não coleta a medula? Então, comecem a coletar. Eu preciso de um melograma, muitas vezes para ajudar a separar a fase crônica da aguda da Ehrlichia. Eu preciso do melograma para vários problemas neoplásicos e displasias hematológicos. E eu preciso muitas vezes de medula para leishmania. E também para as fases crônicas desses patógenos. Porque daí eu vou pedir PCR de medula ou de baço, porque talvez seja o tecido mais provável de você encontrar, por exemplo, uma Ehrlichia numa fase subclínica ou crônica. Mais do que no sangue. Não há um consenso muito claro sobre isso. Os locais de coleta de medula são esses, além do externo, que eu particularmente gosto muito e prefiro. Então, assim, eu coleto medula na mesma velocidade que eu coleto sangue, é dia a dia. A minha incidência de leishmania é enorme e medula é um local muito interessante para se pesquisar leishmania. Então, para essas fases crônicas desses patógenos, medula e o baço podem ser mais interessantes, tipo Ehrlichia, principalmente, né? E leishmania sempre, pensando principalmente em PCR, em reação de cadeia de polimerase. Sorologia é quando eu entro em contato com o patógeno e produzo anticorpo. E aqui a gente tem um problema. Quanto tempo demora para produzir o anticorpo? É a janela de soroconversão. Então, para Ehrlichia, Babésia, anaplasma, a gente tem mais ou menos entre 7 a 30 dias. Em média, um mês para soroconversão.
Para a leishmania, essa soroconversão pode demorar de 45 dias a 22 meses. Para a hepatozoon e para a Rangélia, nós não temos testes sorológicos para poder validá-los hoje para serem realizados. Então, sorologia não é uma alternativa de pesquisa de fato. Nós temos aqui 3 imagens diferentes. Um POC test, um teste rápido, uma técnica de ELISA e RIF. Então, são técnicas diferentes. Imunocromatografia, ELISA e RIF, que vão pesquisar anticorpos. Esses anticorpos eles podem ser expressos de forma qualitativa, dizer sim ou não, reagente ou não reagente, como acontece nos testes rápidos, que estão pesquisando anticorpo, claro, porque tem teste rápido que pesquisa antígeno, nesse caso a dirofilária, né, mas não é o nosso foco hoje. E existem testes também rápidos que utilizam a técnica de ELISA da mesma forma. ELISA pode ser tanto em plataforma quanto em placa. E existe imunofluorescência indireta. Bem, ok, temos 3 técnicas diferentes, mas no dia a dia do clínico ele usa muito o teste rápido. E o teste rápido, como o próprio teste te diz, te dá resultados mais rápidos. É vantajoso, é barato, é prático, te dá tomada de decisão e resultado em 10, 15 minutos, mas tem vantagens e desvantagens, porque ele não te dá quantificação. Ele diz reagente ou não reagente. Enquanto que RIF te dá título e ELISA te dá densidade ótica, que também pode ser comparada frente à própria densidade da sua placa. Então a gente vê o número de aumento de vezes que está acontecendo. O que é interessante é que para algumas dessas doenças por vetores, título pode ser importante para fechar diagnóstico e para acompanhar a terapia. Para outras, não tem impacto nenhum. Então a gente tem que entender que técnicas iguais têm interpretações diferentes para patógenos diferentes. E acabar com a confusão que nós temos de achar que estamos tratando paciente por sorologia. E não é somente isso que me remete a tratar um paciente. Então, vamos parte a parte, né? Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, principalmente Ehrlichia e Anaplasma, que tem teste rápido, separados e juntos, né? O que a gente pode inferir sobre isso? Quando eu entro em contato, né? Quando eu entro em contato com um patógeno, eu produzo esses anticorpos. Beleza, esses anticorpos demoram em torno aí de 30 dias para serem detectados. Perfeito, maravilhoso. Só que uma sorologia reagente para esses patógenos pode significar cicatriz imunológica. Eu entrei em contato lá atrás com o patógeno, resolvi a infecção, fui tratado, sei lá, algo aconteceu e eu tenho títulos que demoram para sumir. Para Ehrlichia pode demorar meses, até mais de anos ou nunca sumir. Para Babesia pode demorar mais de 120 dias e assim por diante. Então, às vezes, quando eu tenho um teste sorológico reagente, ele me diz o seguinte: ou isso é cicatriz imunológica e esse sinal clínico que você tem hoje não é por esse patógeno, ou realmente isso é uma fase aguda. Nesse momento eu estou tendo a sorologia reagente e eu tive tempo para fazer soroconversão, foi detectado e isso tem tudo a ver com o sinal clínico. Às vezes, eu posso ter reação cruzada, por exemplo, entre as Ehrlichias. Então, pelo teste sorológico, eu não consigo fazer a diferenciação entre as Ehrlichias, eu não consigo fazer a diferenciação entre os anaplasmas. Anaplasma fagocitófilo pode ter reação cruzada com Ehrlichia canis, mas o Platis não. As Babésias, entre elas, eu também não consigo diferenciá-las. Tem trabalhos que mostram que Babesia conradi pode ter reação cruzada com toxoplasma e outros protozoários, né? Então, eu também posso ter um teste sorológico positivo por reação cruzada, levando em consideração essas especificações que eu passei. Então, a interpretação é ou é cicatriz imunológica ou é infecção ativa, ou, eventualmente, pode ser uma baixa especificidade, uma reação cruzada. Mas, ok, se a reação da Ehrlichia é entre ela, a gente está vendo um paciente que foi exposto. Se a reação da anaplasma é entre eles, eu estou vendo um paciente que foi exposto.
A dúvida é, isso é uma exposição ou isso é uma infecção atual? O teste rápido te diz sim ou não. Ele não te quantifica anticorpos. Quando você pede ELISA ou RIF, eu tenho títulos, por exemplo, título 1 para 40, 1 para 80. Quanto maior o título, maior a quantidade de anticorpos. Só que alguns trabalhos mostram que para Ehrlichia, títulos muito elevados quase sempre estão relacionados com bacteremia. Mas a gente não pode considerar que o título seja realmente algo que fecha o diagnóstico, como acontece, por exemplo, na leishmania. Então, o animal pode ter títulos elevadíssimos na fase subclínica e crônica, ou, depois de ser tratado, ainda manter títulos elevados e diminuindo com o tempo. Algo que o título pareado pode fazer, ou seja, 2 títulos, um título agora e outro daqui a 2 a 3 semanas, testes, na verdade, né? Quando eles pareados e acontece um aumento de 4 vezes esse título, dentro de 2 ou 3 semanas, de forma geral, para as doenças infecciosas, você acaba fechando um diagnóstico de fase aguda daquele momento que está sendo induzida a produção de anticorpo de fato. Mas se ele não for pareado, não tem como a gente ter muitas conclusões diferentes. Ou é cicatriz ou é infecção atual. Ah, Paulo, então você está me dizendo que é um paciente que teve histórico de carrapato, está com anemia, trombocitopenia, teve teste rápido positivo para Ehrlichia, que eu não vou tratar? Não, eu estou dizendo que epidemiologicamente você deve tratar. Clinicamente e epidemiologicamente ele tem critérios para ser tratado, principalmente na tentativa de evitar uma evolução para um quadro subclínico e crônico. Contudo, o ideal é que a gente mostrasse a bacteremia desse paciente, principalmente via PCR. Então, nesse contexto, seria o ideal. Por quê? Já já a gente vai ver o caso da pretinha. E aí vocês vão ver que nem toda trombocitopenia é ehrlichiose. Ou qualquer uma das outras patologias, dos outros patógenos. E, eventualmente, eu posso ter co-infecções. O que acontece com muita frequência comigo, gente? Eu atendo todos os dias no consultório. Paciente que chega com essa característica que eu disse para vocês, é tratado com doxiciclina, e aí passa 30 dias, ele dá uma melhoradinha, o veterinário acha por bem entrar com mais um ciclo, e aí, lá com 3, 4 meses, esse animal chega para mim morrendo de doença renal, na verdade por leishmaniose, e talvez ele nunca nem tenha tido ehrlichiose. Isso é muito, muito comum. E uma outra coisa muito importante é que, para a Ehrlichia, para anaplasma, em especial para a Ehrlichia, títulos não são critérios não é critério de tratamento e nem é critério de acompanhamento de tratamento. Então você não vai tratar até o título reduzir. Isso não vai acontecer. Ele vai reduzir com o tempo. A melhora clínica você vai ter logo rápida quando é por Ehrlichia, contudo, a melhora hematológica e os títulos vão caindo com o tempo. Então, títulos não podem ser critérios de decisão de tomada de decisão para parar tratamento ou mudar tratamento. Isso também é algo bastante importante a ser discutido. Bem, logo, encontrar o parasito numa lâmina que tem bem menos chance ou achar via PCR pode ser bastante interessante para complementar esse nosso diagnóstico, já que a gente tem cicatriz imunológica e infecção atual se misturando nesse contexto de anticorpos, mesmo que eles sejam quantificáveis. E leishmania? Leishmania é um pouquinho diferente. Leishmania, eu posso ter títulos elevados na RIF, normalmente 4 vezes o cutoff, então 1 para 40, 1 para 100, o cutoff é 1 para 40. Então, títulos de 160 para cima fecham o diagnóstico de infecção. Então, esse paciente está infectado de fato. E, normalmente, os títulos elevados precedem a apresentação clínica. Ou, quando tratados, os animais tendem a reduzir os títulos sorológicos. Então, também se junta aos critérios de resposta terapêutica. RIF é isso, e ELISA normalmente aumenta 150% o OD comparado ao OD daquela placa de referência. Então, quando eu tenho essas quantificações, isso pode ser interessante para o diagnóstico e para o acompanhamento da terapia. Agora, em títulos baixos ou, por exemplo, num teste rápido,
que te diz sim ou não, daí eu posso também ter outras complicações, eu posso ter reações cruzadas com tripanosomatídeos, com leishmanias tegmentares. Alguns trabalhos mostram algum tipo de reatividade com toxoplasma e também com Ehrlichia. Logo, o título baixo não vai fechar esse quadro de infecção. Talvez o animal esteja exposto, foi exposto, né? Então esse título, quando é baixo, ele ou o animal foi exposto e resolveu a infecção, que é menos comum, ou ele foi exposto e tem uma resposta TH1 fantástica, ele soroconverte pouco, ou esse animal ainda vai aumentar esse título e vai ficar doente, ou isso pode ser reação cruzada. Agora, o contrário também pode acontecer, porque os animais podem ter sorologia não reagente e estarem infectados, porque a janela de soroconversão varia de 45 dias a 22 meses. Tem animais que eventualmente nunca soroconvertem, inclusive. Então aí o impacto do parasita hospedeiro, resposta imunitária, na sensibilidade desses testes. Esse é o trabalho que mostra algum tipo de reação cruzada, né? Quando compara um teste rápido, uma fluorescência ELISA, para alguns patógenos. E que, de cara, isso é aceito de forma geral na comunidade científica, a reatividade cruzada com tripanosomatídeos e com leishmania tegmentar. Por isso, gente, para Ehrlichia, para a leishmania, vale a musiquinha que eu fiz para vocês, que é a musiquinha dos pôneis malditos. Lembra a musiquinha do pônei maldito, a maldição do pônei? Eu adaptei a letra para aqueles veterinários que querem sacrificar leishmania, aliás, que querem sacrificar, né, mas que querem sacrificar leishmania com RIF 1/40, ou que querem tratar, ou que querem somente parar o diagnóstico por ali. Tem uma musiquinha que é uma musiquinha chiclete, que fica ali na nossa orelha pro resto da vida. Olha lá. Pôneis malditos! Vete maldito, que a RIF não quer titular. 1/40, 1/80. Erradinho, não devo sacrificar. Essa parte é melhor, né? Que eu te quero. Mas eu não devo sacrificar, eu não devo somente tratar com isso, eu não devo dizer quase nada, porque esse animal pode ser um animal exposto, pode ser um animal realmente infectado, e isso ainda pode ser reação cruzada. Então, muito cuidado com as interpretações, tá bom? E molecular, e PCR. PCR, gente, é a gente achar um pedaço desse oligonucleotídeo amplificado, o primer que amplifica um pedaço específico. Então, preferencialmente, PCR real-time, que é PCR, que te dá número de cópias. Você pode comparar antes e depois, inclusive da terapia. Isso tem sido utilizado bastante na leishmania. QPCR mantém um sistema fechado, ele te dá mais sensibilidade e menos contaminação. Então, a especificidade dele é elevada e a sensibilidade também. Onde está o problema? Em escolher o tecido e a fase da doença. Então, para Ehrlichia, para Babesia, para Anaplasma, para Hepatosum, para Rangélia, o sangue parece ser um bom tecido na fase aguda dessas doenças. Então, ali eu tenho uma boa sensibilidade, apesar de não haver um consenso, em especial em relação à Ehrlichia, quando se compara medula e baço. Agora, com certeza, na fase crônica dessas doenças, em especial na Ehrlichia, o sangue, ou subclínica, né, o sangue não é um bom tecido, porque eu tenho a excreção intermitente dos parasitos. E aí, talvez, medula e ou baço sejam a melhor alternativa. Para a leishmania, a gente nunca indica sangue, porque tem menos sensibilidade, é como achar uma agulha no palheiro. Se você achar, você fecha, mas se você não achar, não quer dizer nada. A gente sempre preconiza medula óssea ou baço, ou linfonodo, principalmente medula óssea. Eventualmente, eu posso fazer PCR também de pele, pensando em leishmania especificamente, para tentar entender se esse indivíduo é infectante, uma vez que o xenodiagnóstico, que é colocar o flebotomínio virgem para picar o animal e depois ver se ele mudou para as fases, se ele se infectou e se ele mudou para a fase infectante, que é a promastigota metacíclica, no flebotomínio, isso é impossível no dia a dia, apesar de ser o teste ouro de infectividade. Então, imunohistoquímica de pele ou PCR de pele para a leishmania podem ser interessantes para dizer se esse indivíduo é infectante ou não. Porque nem todo animal infectado por leishmania e doente vai ser infectante por flebotomínio. Em média, 40%, 50%
são dessa forma, o restante não. Então, PCR para leishmania mais medula. E assim, gente, se eu quero comparar carga parasitária antes e depois, utilizem o mesmo tecido antes e depois. Comparem banana com banana e não banana com laranja. Se você coletou medula, sangue periférico para leishmania e tratou e depois coletou medula, eu não posso comparar porque a sensibilidade do teste vai mudar. O tecido é muito mais parasitado na medula do que no sangue periférico. E assim por diante. Né? Eu digo, o contrário também vale. Então, só cuidado com as comparações. Esse trabalho também é legal porque ele mostra exatamente que no sangue para leishmania eu tenho muito menos parasito. Eu tenho 10 vezes, até 100 vezes menos parasito quando comparado. Parasito por ml de sangue, parasito por ml de medula. E esse trabalho correlacionou a carga parasitária com a apresentação clínica. E isso pode ser interessante porque, pensando num parasito sabidamente que não há cura parasitológica, que tem um papel zoonótico importante, que é transmitido por vetor e que eu tenho que acompanhar esse paciente para o resto da vida frente à terapia, o diagnóstico ou os instrumentos laboratoriais podem me ajudar a acompanhar a progressão ou, na verdade, a intervenção terapêutica, se foi legal e quando que eu preciso novamente intervir. Então, esse trabalho correlacionou que pacientes que não tinham sinal clínico, ou seja, pacientes com 60% deles não tinham sinal clínico, 40% tinham, que é o lado de cima. Então, 60% dos pacientes que não tinham sinais clínicos já tinham parasitismo médio ou elevado, e eles iam desenvolver doenças já. 71%, quase 72% dos pacientes iam ter sinais clínicos em breve. Então, parasitismos que tendem a elevar na medula ou no tecido procurado, ele tende em breve a apresentar sinais clínicos. É isso que parte desse trabalho nos mostra também, como uma forma de acompanhamento dos pacientes. Uma outra forma de diagnóstico que é muito mais utilizada em leishmania é a imunohistoquímica. É você preparar anticorpos com antiperoxidase e daí, num misto patológico, que você não consegue ver a leishmania direito nesse tecido, daí você marca com anticorpo marcado com peroxidase e daí você tem essa forma castanha que você detecta nesse tecido. E eu posso fazer isso para vários patógenos e na leishmania a gente usa isso com um pouco mais de frequência, mas ainda assim não é o dia a dia. Assim como cultura de parasitos, Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, Hepatosum, Rangelia e Leishmania, não é algo útil, né? Pouca sensibilidade, não é exequível, não é prático, é demorado, pode ter contaminação, então não é algo que se faz no dia a dia. Resumindo, gente, a gente tem sinais clínicos patológicos para Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, Rangelia, exceto Leishmania. Se você acha esses parasitos numa lâmina, você fecha, na maior parte das vezes, esse diagnóstico, e o tamanho da Babesia no Brasil, por exemplo, pode ajudar a dizer se ela é mais patogênica ou menos patogênica. Se é grande, Rogério, se é pequena, a gente sabe. Mas não encontrá-la não quer dizer nada, sensibilidade baixa. Daí a gente pede testes rápidos, ELISA, RIF, a gente pede teste sorológico. Se eu encontro o reagente, eu posso ter nesses testes, exceto, obviamente, a Hepatosum e Rangelia que não tem. Se eu encontro o reagente, isso pode ser cicatriz imunológica ou pode ser uma infecção atual. Se esse teste é rápido, eu não consigo diferenciar muita coisa. E eu ainda posso ter reação cruzada entre as Ehrlichias e entre as anaplasmas. Se eu não encontro o reagente, por exemplo, um teste rápido, eu tenho que entender que a soroconversão pode demorar até 30 dias. E aqui faltou até uma coisa importante lá no teste rápido, eu vou falar para vocês. Quando eu comparo para Ehrlichia, por exemplo, o teste rápido com a RIF, o teste rápido vai ter uma sensibilidade menor, então ele vai detectar somente níveis de anticorpos mais elevados. Quando na RIF eu tenho 320 de título. Então, se eu tenho na RIF para Ehrlichia 1/40, 1/80, normalmente os meus testes rápidos não conseguem detectar porque eles têm uma sensibilidade mais baixa. Ele vai detectar títulos mais elevados. Isso é um diferencial importante por conta da discrepância de resultados quando você compara, às vezes, o teste rápido à imunofluorescência. Mas, de toda forma, para todos esses patógenos, a gente tem uma cicatriz imunológica ou uma infecção atual, a não ser que eu tenha o aumento de 4 vezes esse título dentro de 2 a 3 semanas.
Daí PCR pode te ajudar bastante. Sangue na fase aguda, medula e baço, principalmente, né, o baço e medula, nas fases crônicas, se torna um pouco mais, bem mais sensível. Se eu encontro ok, eu estou vendo bacteremia, se não, revemos os nossos diagnósticos diferenciais. Lembrem que um não reagente na sorologia depende de um tempo de soroconversão e da sensibilidade do teste. Se nada é positivo, tudo foi repetido e tudo foi retestado, reconsidere os diagnósticos diferenciais. Para a leishmania, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Tem sinal clínico patológico, eu vou pedir sempre uma sorologia quantitativa e, se for reagente, eu fecho o diagnóstico. Se o título for baixo, daí eu vou partir para testes parasitológicos, moleculares, visibilização do parasito, enfim. Vou tentar achar esse parasita. Se eu fecho, ok. Se eu não fecho, se eu não acho, revejo os diagnósticos. Mas se lá atrás eu fiz um teste rápido, eu fiz um teste sorológico quantitativo e não foi reagente, então eu vou, e eu tenho desconfiança da leishmania por conta dos sinais clínicos patológicos, eu continuo com a minha pesquisa da mesma forma, e daí, se eu não acho nada, eu revejo os meus diagnósticos. Lembrando que aqui as PCRs mais indicadas são realmente de medula, independente do momento, medula, mesmo porque no leishmania a gente não consegue definir o momento direito, né? Medula, baço, linfonodo, principalmente medula. Bem, vamos resumir isso num caso? Essa é a Pretinha. Pretinha viveu a vida inteira ali dos seus 2 anos antes de chegar a mim, em apartamento, tinha ictiosidose eventualmente e não fazia uso de repelente com frequência, vacinada, tudo direitinho. E aqui eu até coloquei vacinada contra a leishmaniose. Por quê? Porque de fato ela era, e porque os testes sorológicos não são impactados pelo uso de vacina. Então, animais que são vacinados para leishmaniose no Brasil, eles não vão ter sorologia reagente nos testes laboratoriais que nós usamos, teste rápido, ELISA, RIF. Então, ela é uma vacina diva, ela consegue diferenciar animais vacinados de infectados, ok? Se esse animal é vacinado e teve sorologia reagente, vá atrás do diagnóstico de leishmania. Não porque a vacina não funciona, mas porque a vacina não previne contra a infecção, e sim contra a doença e infectividade. E esse animal chegou aí para mim com apatia, prostração, que acontecia há mais ou menos 7 dias, febre, estava também com mucosas pálidas, taquicárdica e taquipneica, provavelmente por anemia, apresentava aumento de linfonodos e baço. Então, isso é compatível com o quê, gente? Com qualquer coisa, né? Qualquer patógeno transmitido por vetor. Na primeira triagem, a gente vê uma anemia importante e uma anemia que remete a uma regeneração em hemólise, com presença de esferócito, inclusive. 9 de hematócrito, 3 de hemoglobina, além de plaquetas baixas. Ali a plaqueta não é 115 mg por decilitro não, tá? É errado. Nos exames bioquímicos, eu vejo aumento de globulina com albumina no limite inferior, porém normal, e inversão albumina-globulina. Tem-se um pouco de aumento das transaminases e creatinina e ureia, além do ultrassom de abdômen, a imagem do rim, urinários, RPCU, que é muito importante a gente estadiar essa disfunção renal, porque todos esses pacientes fazem glomerulonefrite ou podem fazer lesão renal, e aí não se ater somente à creatinina, né? Então a gente subestima a urinálise, RPCU e os outros critérios que se avaliar esse rim. A eletroforese de proteína me mostrava aumento de globulina com albumina quase que normal, e no ultrassom aumento de baço e fígado. Para melhorar um pouquinho, havia autoaglutinação e teste de Cummins era positivo. Então esse animal apresentava uma anemia hemolítica autoimune, e eu não sei se isso era primária ou secundária, né? Não associativa ou associativa. E aí, nesse contexto de história clínica de anamnese e de exame físico, a gente tem diferenciais como Ehrlichia, Anaplasma, Balbese, Leishmania, Pathozoon, Rangelia, Girofilaria, apesar de o brasileiro não ter praticamente a incidência dessa doença, e a própria anemia hemolítica. O que a gente fez, né? Testes rápidos. Então, no momento, eu usei um 4DX, que foi não reagente para tudo, e negativo para DIL. Bem, pensando em todos os outros que são anticorpos, né, do teste rápido, Ehrlichia, Anaplasma e Borrelia,
Eu posso ter um tempo que ainda não houve a soroconversão, fase aguda da doença. Pode, até 30 dias. Ou o teste rápido tem uma sensibilidade menor quando comparado a RIF. Quando eu fiz RIF para Ehrlichia, o título era de 1/80. Realmente bate, o teste rápido não estava detectando esses anticorpos com a sensibilidade abaixo. Mas eu posso fechar um diagnóstico com essa RIF 1/80, ou Babesia RIF 1/40. Na verdade, esse animal foi exposto. Se essa doença nesse momento é Ehrlichia e ou Babesia, isso são outros 500. Pode ser ou pode não ser. A sorologia para leishmania desse animal foi 1/80 na RIF também. Então, eu não fecho muito ainda o diagnóstico, eu tenho muitas desconfianças. Esse animal foi exposto a muita coisa. Contudo, eu não sei realmente quem está causando essa doença nesse momento e se isso realmente está causando essa doença nesse momento. Quando eu olho pesquisa de hematozoário, claramente foi negativa, porque é de se esperar com uma sensibilidade baixa. O linfonodo estava aumentado, foi puncionado, também não achamos nada na citologia. Sensibilidade varia no teste citológico. Mas a cito de medula e o mielograma, aí esse sim eu achei leishmania. Gente, eu construí esse microscópio e eu fiz essa imagem para lá e para cá, parecendo que você estava olhando no microscópio. São horas fazendo essas coisas, gente. E aí, quando eu olho a medula, eu vejo uma medula coalhada de leishmania. Isso faz com que eu bata o martelo para a leishmania? Sim. Mas isso exclui o resto? Não exclui o resto, né? Esse animal também apresentava uma medula legal, então estava produzindo hemácia. Na verdade, o que estava acontecendo é que eles estão sendo destruídos na periferia. Nas PCRs, PCR de sangue, Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, Rangelia, Hepatosum, tudo negativo. E medula também. E PCR de sangue para leishmania também negativo, mostrando que a sensibilidade é menor. Mas quando eu fiz a PCR quantitativa de medula, eu já vejo o número de cópias bem elevado, quase 16 mil cópias por mês. Então a gente fecha esse diagnóstico, exclui as outras doenças, ou praticamente exclui as outras doenças, e classifica esse paciente com leishmaniose e anemia hemolítica, imunomediada, num estadiamento brasileiro, estágio 3, ou Leishvet 2A. Nossa, Paulo, que estadiamento é esse? É o estadiamento que a gente usa todos os dados clínicos e laboratoriais para poder categorizar esse paciente e decidir como ele vai ser tratado e acompanhado e que prognóstico ele vai ter. Contudo, isso é cena dos próximos capítulos, né? Hoje a gente não vai falar do estadiamento. O meu objetivo era mostrar para vocês que a gente tem que ter uma boa anamnese, um bom exame clínico, os sinais se misturam com todos os outros sinais. Eu tenho exames de laboratório que me ajudam a diagnosticar com sensibilidade e especificidade de testes citológicos, sorológicos e de PCR, que variam também de acordo com o tecido, com a fase que esse paciente está nessa doença, com a resposta imunitária dele e também por, obviamente, critérios do próprio teste podem mudar essa sensibilidade e especificidade. E que a gente precisa juntar exames laboratoriais junto com a história e com a clínica para fechar um bom diagnóstico, um diagnóstico preciso de um patógeno ou de vários que estejam colaborando para aquele sinal clínico. E, além disso, o diagnóstico também para muitos pacientes pode ser, os exames laboratoriais para muitos pacientes podem ser utilizados para o acompanhamento da terapia e a progressão desse paciente. Eu gosto de terminar essa aula com a imagem do Dante. O Dante é um paciente e o nosso papel, né, dentro do One Health, que é a saúde única. O Dante é um paciente que eu acompanho desde sempre. Ele não está no hospital, ele está numa casa, na casa da proprietária dele, que é uma paciente acamada, imunossuprimida. E esse paciente é a vida dela e ela é a vida dele, né? Tanto que ele fica aí no quarto o tempo inteiro de vigília. Esse paciente tem anaplasma, tem Ehrlichia e tem leishmania. E eu acompanho ele durante todo esse tempo. E hoje ele deve estar já com uns 3 ou 4 anos de idade. E o nosso papel é manter a saúde desse paciente e evitar também que esse paciente seja uma fonte de infecção para vetores que podem infectar outros animais e mesmo seres humanos para aquelas doenças que são zoonóticas. Muito obrigado pela atenção. Fica agora com o restinho dessa apresentação e conheçam já
o que é a garantia Bravecto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí pelo Instagram, segue lá e a gente vai conversando e vou tirando suas dúvidas. Até já. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Amédia Dali Álvares, eu sou gerente de marketing de Bravecto e eu estou aqui depois dessa palestra maravilhosa de Paulo Tabanês de um tema tão importante como é o diagnóstico da hemoparasitose, para falar de um tema muito atrelado a esse conceito que é a garantia Bravecto. Eu entendo que muitos de vocês já conhecem, mas eu acho que outros tantos não conhecem. E o que é a garantia? Ele é um serviço de fidelização e ele nos permite profissionalizar o programa de prevenção e a desparasitação externa através de benefícios adicionais exclusivos. Ele entra dentro de todas as apresentações da família Bravecto, tanto para cães e gatos, seja comprimidos transdermal ou recentemente lançado Bravecto Plus Gatos, que vocês conseguem ver aí na tela, que todo mundo está familiarizado. E como funciona? Bom, aqui está o ponto interessante. Ele é destinado aos médicos veterinários e ele oferece um suporte financeiro de até R$750. Para quê? Para cobrir eventuais custos daqueles clientes que já estejam cadastrados, derivados de consultas, exames diagnósticos e tratamentos. E, logicamente, tudo isso tem que ser comprovados e dentro das hemoparasitoses descritas na regulamentação, no regulamento da garantia Bravecto. Que são essas que vocês veem aí, que logicamente são as mais comuns. Ehrlichia, Babesia, Mycoplasma, etc. Bom, e agora vamos falar do processo. Vocês se perguntarão, é tão simples? É simples e criar um hábito que realmente vai trazer muito valor para a clínica. O cliente chega na clínica, ele solicita um programa de prevenção ou a própria clínica oferece, logicamente, um programa de prevenção de ectoparasitas, onde o médico veterinário administramos o Bravecto. O cliente também poderia levar o Bravecto. Tudo isso gera uma nota fiscal que deverá ser cadastrada nesse site que eu vou falar agora, clubebravecto.com.br, e a partir ela terá que ser cadastrada em 7 dias. O que eu sugiro é que a própria clínica faça como um próprio serviço adicional da clínica. Uma vez que isso acontece, e a nota fiscal entra no sistema e é atrelada a um animal específico, ele terá uma cobertura desde o dia 21, então existe um período de cadência de 21 dias no começo do programa, até o dia 84. Premissas importantes que devemos lembrar. Caso que o cliente leve a nota fiscal em casa e ele prefira fazer em casa, deverá realizar nos 7 dias posteriores à data da nota fiscal. Uma vez que isso acontece, dia 21 até 84 ele está coberto pela garantia, mas existe outro ponto muito importante. Se esse cliente voltar, como todos acreditamos, no dia 84, que é quando venceria essa garantia, e a clínica administra de novo esse Bravecto, ele não teria mais período de prepatência. Do dia 84 até mais 84 dias ele estaria coberto da garantia, e assim de forma contínua. Essa é a página web onde vocês podem ver através da página principal de Bravecto, em bravecto.com.br, mas também podem ir naquela outra plataforma que a gente falou, de clubebravecto.com.br. Muito simples, lá tem todos os detalhes e o regulamento do programa. O que acontece se a gente tem uma suspeita de uma hemoparasitose que está dentro da garantia, Eu sugiro que vocês leiam previamente essas regras, esse regulamento. Vocês podem ligar para o saque da MC de Saúde Animal, contatar alguma pessoa da MC Saúde Animal e começaremos o processo de validação. Importante, logicamente não é só fazer o serviço, mas vender o serviço. E por isso a gente tem materiais específicos, muito mais do que vocês estão vendo na tela, que podem ser customizados através do nosso próprio serviço da MCD. A gente consiga inserir o seu próprio logo para que vocês se endossem e façam próprio o serviço de garantia da clínica. Então, só resumindo e acabo, primeira oportunidade, se a gente endossa o serviço como próprio, a gente cria um serviço adicional de grande valor dentro da clínica. Customizados, a MCD customiza, só enviar o logo para a gente, que a gente cria os materiais para que vocês de forma digital consigam vender a ideia e fidelizar seus clientes.
criar hábito é a parte mais importante. Vocês têm que criar um processo, como acontece na vacinação, etc., onde seja feito o cadastro, né, depois da administração, o cadastro do cliente. E não precisa ser vocês, pode ser qualquer pessoal auxiliar da própria clínica que pode ser responsável disso para agregar valor. E que conseguimos com isso fidelizar nossos clientes, já que além de outro tipo de benefícios, né, tem descontos nessa plataforma diretamente em Sephora, Centauro, etc., etc., a gente cria uma ferramenta que também lembra, né, aos 84 dias, lembra da próxima administração e dessa forma conseguimos que ele volte, né, para poder conseguir, né, consolidar mais 84 dias de garantia. Bom, era isso que eu tinha que falar. Eu espero que tenham gostado. Fico ansioso de receber seus feedbacks e que vocês coloquem já esse programa em ativo. Já tem muitas clínicas no Brasil usando, né, e sendo endossadas nesse programa, e eu espero que vocês me contem isso muito em breve. Obrigado, boa noite e bom descanso para todos vocês.